Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Otávio Almeida e esse é o Hollywoodiano. Eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, mais um reboot dessa franquia, agora pertencente ao universo cinematográfico da Marvel Studios, depois que a Disney comprou a Fox. É um pacote que inclui o Deadpool, que já teve seu filme em 2024, que foi o Deadpool e Wolverine. E apesar da presença do personagem do Hugh Jackman nesse filme, ainda não tivemos o filme dos X-Men dentro do MCU. Mas o assunto aqui hoje é Quarteto Fantástico. Eu pensei que esse filme seria usado para falar do futuro da saga, já que essa fase foi uma bagunça. Então, primeiros passos, na minha expectativa, foi feito para corrigir o rumo para o clímax em Vingadores Doomsday, que chega em 2026, e Vingadores Guerras Secretas, que estreia em 2027. Mas, para minha surpresa, esse filme aqui não se preocupa muito com o futuro da saga e nem fazer conexões forçadas com o que está por vir, como o MCU nos acostumou ao longo dos anos, né? Primeiros Passos é um filme que se preocupa, vejam só, com o Quarteto Fantástico, se preocupa com o agora. Algo que, como eu disse, é raro nos filmes da Marvel Studios. E quando falo que se preocupa com o quarteto, ninguém é esquecido ou jogado para a condição de coadjuvante, como acontecia bastante nas versões anteriores do Quarteto Fantástico. Esse filme aqui trata de fato os quatro personagens como uma família unida e cada um deles tem sua importância no processo de, obviamente, salvar o mundo e a própria família. E não é só por isso que Primeiros Passos lembra muitos aspectos da animação Os Incríveis da Pixar, que por sua vez se inspirou muito em Quarteto Fantástico. Ora, vamos lá, tem o Homem Topeira e aquele clímax é uma correria danada pela cidade, como o clímax de Os Incríveis. O original, claro, porque o 2 eu prefiro nem comentar. E aí eu entro nos pontos ambientação e elenco, que representam as grandes forças deste filme. Design e figurino de uma produção caprichadíssima, com um tom, com um estilo retrofuturista. Temos aqui a inocência exagerada que foi vendida dos anos 50 e 60, refletidas no tom do filme, nos cenários, no humor, no jeito como as pessoas falam. Ou seja, na postura e nas atitudes do Quarteto Fantástico e também dos figurantes do filme. Principalmente na primeira metade, que é bem ágil e muito bem resolvida no que diz respeito ao uso desse ambiente e dos cenários e dos costumes. Eu achei interessante como parece que nessa versão da Terra do multiverso da Marvel Studios, o povo deposita todas as esperanças no quarteto e não há intermediário político nessa situação, sem destaque para um presidente ou militares. O intermédio aqui é feito pela imprensa. Há uma introdução que resume como o quarteto ganhou seus poderes, e o filme não perde tempo com isso, até porque já vimos isso 3 vezes antes no cinema. Depois dessa intro, a trama em si deste filme é apresentada e desenvolvida com bastante paciência para um filme do gênero. Curiosamente, não há um excesso de cenas de ação nesse filme se compararmos com outra superprodução adaptada dos quadrinhos em 2025, que é o Superman do James Gunn, e até mesmo numa comparação com Thunderbolts da Marvel Studios. Ter menos ação do que o habitual, na minha opinião, não joga contra o filme. Eu acho que contribui um pouquinho que seja para oferecer uma fuga do mais do mesmo, acentuando a dinâmica entre o ótimo elenco principal, com destaque para Vanessa Kirby como a Sue, que ainda bem que tem sua importância elevada neste filme. Ela é esposa e mãe, mas não é só isso. Ela ganha muito mais destaque aqui do que nas versões anteriores do Quarteto Fantástico. Ela é peça importantíssima nos conflitos que o filme desenvolve até o final. E eu achei o Pedro Pascal, que tá em 9 entre 10 filmes do momento, eu achei o Reed Richards dele muito sério, sério até demais pro tipo de filme que é.
mas eu senti até que devem estar preparando o personagem para liderar ou ser um dos líderes dos Vingadores nos próximos filmes, já que você não tem mais Tony Stark ou Steve Rogers. Mas, de novo, isso é sacrificado em nome do objetivo de tornar a união da família dos personagens principais cada vez mais forte, sem deixar um ou outro personagem em segundo plano. Ritmo e ambientação continuam funcionando agora para uma vibe mais ameaçadora, quando a Terra recebe a visita da surfista prateada de Julia Garner para comunicar a vinda do Devorador de Mundos, Galactus. O quarteto parte ao encontro do semideus em algum lugar distante da galáxia, e a apresentação do vilão, assim como seu visual, são grandes acertos do filme, e toda a sequência no espaço é incrível. Porém, depois disso, o filme entra em queda, uma queda leve, vai. Perde um pouco do humor e do senso de inocência que tomou conta de sua primeira metade. Muito em função, óbvio, da ameaça que se aproxima da Terra, mas eu acho que eles não souberam aproveitar essa sensação de desespero. O filme mesmo não consegue transmitir com eficiência essa tensão que seria óbvia com a aproximação de um semideus vindo em direção à Terra para destruir o nosso planeta. O que toma conta da tela é um clima dramático, bastante clichê, um drama até barato. Assim como o quarteto que fica girando em torno de diálogos científicos, o filme também não sabe muito o que fazer com a chegada do Galactus, com a aproximação do Galactus. E quando finalmente eles chegam a um consenso, a um plano para conseguir impedir a vitória da criatura, esse plano é abandonado num piscar de olhos só para o filme voltar a ter um pouco de ação. Só que quando o Galactus finalmente chega à Terra, o filme começa a tratar o semideus como se ele fosse muito burro. E nesse final a ação volta, só que é previsível em suas soluções. É um filme que finge assumir alguns riscos, mas logo mostra que tem medo de ir até o fim para deixar tudo pronto para os irmãos russos explorarem os próximos dois filmes dos Vingadores que eu já comentei aqui. Ou melhor, como Kevin Feige quiser. Vocês repararam que eu não falei muito sobre o diretor Matt Shakman, que trabalhou na série WandaVision, mas é justamente por ser mais um operário padrão da Marvel nas mãos do produtor e chefão do estúdio Kevin Feige, mas o filme tem uma trilha inspirada de Michael Giacchino, que combina muito bem com a atmosfera do filme criada especialmente na primeira metade. Quarteto Fantástico Primeiros Passos é sim o melhor filme da Marvel Studios em 2025 e é sim o melhor filme até hoje do Quarteto Fantástico no cinema, mas convenhamos, isso não representa muita coisa. Então eu fecho o Quarteto Fantástico Primeiros Passos com 3 estrelas. Eu tenho mais uma questão com o filme. Galactus é uma entidade tão colossal e tão poderosa como antagonista, e num primeiro filme, que acaba diminuindo os poderes dos próprios protagonistas. O Quarteto Fantástico parece quase irrelevante diante de uma força tão descomunal. A única exceção é a Sul. Para um filme que tem o subtítulo Primeiros Passos, acho que precisavam ter explorado vilões páreos para os heróis, como o filme mostra no resumo logo no início. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela presença e a gente se vê no cinema.